olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico. Hoje, o capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos. Eu sou pastora Ediomar, da comunidade evangélica da Vitória, em Guarulhos, São Paulo, e eu quero dividir com você agora os nossos comentários, as nossas impressões e os nossos sentimentos sobre este livro maravilhoso, que é o livro dos Atos dos Apóstolos. Eu convido você, se você ainda não viu, que você veja o vídeo da introdução e o capítulo 1 também dos Atos dos Apóstolos, que você leia todo o capítulo 2 para você se inteirar deste texto, para que ele possa então fazer parte ainda mais da tua vida, do teu coração e do seu crescimento espiritual. Este livro, Atos 2, trata-se do cumprimento da promessa de Deus Pai, que ele iria derramar do seu Espírito Santo. Então, ele tinha dado uma ordem, recapitulando um pouco o capítulo 1, Jesus deu uma ordem que todos ficassem em Jerusalém. Não era para sair de Jerusalém, para poder aguardar, esperar a descida do Espírito Santo. Então, aqui esse capítulo 2 de Atos dos Apóstolos se inicia assim, que ao chegar o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar que o Senhor Jesus havia ordenado. E versículo 2 fala: de repente, ouviu-se, veio do céu, um som, barulho, como de um vento impetuoso, vento muito forte, e encheu toda a casa onde eles estavam reunidos, e apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido e a multidão se aglomerou, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. E aqueles que estavam ouvindo ficaram perplexos, ficaram admirados, porque eles falaram: esses daí não são varões galileus? Como eles estão falando perfeitamente nas nossas línguas. E aí eles ficaram muito admirados, sem entender. E essas pessoas que então, no capítulo 1, tinham visto Jesus subindo aos céus, que já é maravilhoso, que já é algo espetacular. Agora, um outro evento fantástico, que é a descida do Espírito Santo de Deus. Como Deus, então, naquele instante, mostrando ainda mais que Ele estaria ali capacitando as nossas vidas para nos tornar cidadãos do reino de Deus, dando-nos poder sobrenatural do Espírito Santo deste reino, para fazer a gente participar também do sobrenatural. Que lindo, que maravilhosa essa experiência. Então, aqui está falando que
por ocasião desse feriado, né, que para eles é uma festividade, para os judeus é uma festividade, o Pentecoste, tinha muito turista, vamos dizer assim, pessoas de várias partes que falavam línguas diferentes. Então ali foi visto manifestado o dom de línguas estranhas sobre aquelas vidas. E aqui está falando, né, que tinha medos, né, pessoas que eram também habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia e da Ásia. O versículo 10, se você quiser conferir aí, da Frígia, da Líbia, Egito, enfim, cretenses, árabes, olha aí, eles ouviam falar na sua própria língua das grandezas de Deus. Então, dessa forma, o sobrenatural de Deus ali manifestado. Porque Jesus já tinha falado, esse derramar do Espírito Santo é o poder de Deus para testemunhar. E aqui, versículo 12, fala que eles ficaram perplexos, obviamente. Todos diziam uns aos outros, o que que isso quer dizer? Mas também o versículo 13 diz que tinha uns que eram incrédulos. Eu sempre tenho o pessoal do contra com a narrativa da incredulidade, do ateísmo, que falavam algo absurdo. Falavam, eles estão bêbados. Quem é que já ouviu dizer uma bebida que a pessoa toma e começa a falar uma língua estrangeira corretamente, de forma que até a pessoa do país entenda? Então, esse comentário de zombaria, além de tudo, é um comentário absurdo. Mas sempre tem esses do contra que inventam uma justificativa para o injustificável, porque o milagre não se explica. E tratava-se então de uma manifestação do Espírito Santo sobrenatural para aqueles que obedeceram à ordem de Jesus de aguardar esta promessa de Deus. E aí, no versículo 14, você vai notar Pedro tomando a frente, colocando-se em pé para falar àquelas pessoas todas que estavam ali, porque você viu aqui que falou que estavam se aglomerando, porque era algo muito chamativo, muito diferente, muito maravilhoso. E Pedro, então, começou a se dirigir a estas pessoas para explicar o que estava vendo e também para testemunhar, porque veja, o próprio Pedro, então, agora revestido com o poder do Espírito Santo, você vai notar que ele já está muito diferente daquele Pedro que a gente viu enquanto ele era discípulo, né, impetuoso, ele falava, dava a sua opinião, mas agora você vai ver nesta pregação, neste testemunho dele, que ele vai citar a Escritura Sagrada, ele vai citar as profecias das Escrituras do Velho Testamento. Então, o linguajar dele, a pregação baseada na profecia. A profecia é a verdade de Deus manifestada, revelando ao homem algo do conhecimento de Deus. Então, ele se referiu às pessoas e ele disse assim, colocando-se em pé, né, tomou a palavra, diz aqui que ele se refere aos homens judeus e todos os que habitam em Jerusalém, e ele falou que fique bem claro, vocês que escutam essas minhas palavras, esses homens não estão embriagados, como vocês pensam.
Aí ele falou que horas eram, né? 9 da manhã. Ele falou, gente, 9 da manhã, eles não estão embriagados. E ele explicou, ele testemunhou. Isso que vocês estão vendo, disse Pedro, é o cumprimento da profecia do profeta Joel, que ele profetizou que aconteceria, que Deus ia derramar do seu espírito sobre as pessoas. Então ele disse, isso já estava profetizado, prometido por Deus, e agora estava acontecendo. E essas pessoas estavam vivendo assim, pessoas que viveram aquela época, viram Jesus, viram os milagres de Jesus, a crucificação, viram Jesus vivo depois que morreu e ressuscitou, viram ele subindo aos céus e agora estavam vivendo o derramar do Espírito Santo. E Pedro, então, um outro Pedro, você vai perceber, fala desta profecia de Joel que estava agora se cumprindo, explica, né? Vai explicando a escritura sagrada. Então ele continua dando testemunho de Jesus Nazareno para aquelas pessoas que estavam ali, demonstrando que Jesus realmente se trata de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias verdadeiro. E ele continua dando testemunho no versículo 24 da ressurreição de Jesus. E ele cita agora, citou Joel, agora ele cita Davi. Ele fala de Davi, que foi rei em Israel, mas que também era profeta e profetizou sobre a ressurreição de Jesus. Ele cita o Salmo, então, 16, versículo 10, que Jesus, ali, tendo sido ressuscitado, foi cumprida mais uma profecia, inclusive esta de Davi. E ele contou aquelas pessoas, ele falou, testemunhou, porque ele já havia recebido ali o poder para esse testemunho. Então ele falou de Jesus, testemunhou aquelas pessoas e maravilhosamente aquelas pessoas iam recebendo a palavra e ele pregando ali com ousadia. A Bíblia diz que eles se contristaram, ficaram tristes. Existe a tristeza segundo o mundo que causa a morte, mas a tristeza segundo Deus, ela traz para o coração do homem, da mulher, o arrependimento dos pecados de que a gente comete. E a pregação do Evangelho de Jesus, do testemunho de Pedro naquela manhã, note que era um culto pela manhã, as pessoas ali às 9 da manhã estavam ouvindo esta pregação de Pedro e começaram a se arrepender, a pensar, gente, o que nós fizemos com o Filho de Deus? E aí eles perguntaram, o que a gente tem que fazer? Como que a gente deve agir agora? Qual é a providência que nós temos que tomar? E o apóstolo Pedro explicou, se arrependam, se convertam para ser cancelado os vossos pecados, e assim recebereis o dom do Espírito Santo. E olha o que Pedro revela aqui no versículo 39. Ele diz assim, a promessa, que promessa é essa? A promessa do Espírito Santo é para vocês, é para os filhos de vocês e para todos quantos estão longe e quantos o Senhor nosso Deus chamar. O que é isso? Essa promessa
Era para aqueles que estavam lá, para aqueles que seriam os filhos deles, aqueles que estavam longe, para quantos o Senhor chamar, isso quer dizer, é para mim, é para você. Lembrando que Jesus falou, vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos. Quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles a quem pedirem para Ele. Então peça para o Senhor, para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, porque o apóstolo Pedro aqui no versículo 39 do capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, ele está revelando que a promessa é sim para todos quantos o Senhor chamar, né? E aqui diz o versículo 40 que ele aconselhava, ele exortava e ele falava com muitas outras palavras, salvai-vos desta geração perversa. Naquele tempo era perversa a geração, nos dias de hoje também. Muitas pessoas se afastando de Deus, da palavra de Deus, dando ouvido a narrativas que são contrárias e afrontam os princípios da palavra de Deus. Então, destas pessoas, a gente tem que se resguardar, se salvar e se achegar a Deus. Chegai-vos a Deus e Deus se chegará a nós. Então, aqui diz que a palavra, essa palavra maravilhosa da ressurreição, essa palavra da conversão, esta palavra da crucificação, da ressurreição, da subida do Senhor Jesus ao céu e a descida do Espírito Santo, essa palavra entrou no coração daquelas pessoas. Então, diz que no cenáculo ali, onde provavelmente eles haviam tomado, os discípulos haviam tomado a última Santa Ceia, a Páscoa, né, aquela última refeição do Senhor Jesus enquanto ele estava em carne, foi nesse cenáculo provavelmente que eles estavam ali reunidos, um local de alimentação. E aqui diz que estavam 120 reunidos, só que como aconteceu todo este sinal da descida do Espírito Santo, as pessoas iam se aglomerando, como era um feriado, tinha muita gente. No fim, aqui diz que 3.000 almas aproximadamente receberam e creram na mensagem, no testemunho que Pedro ali tinha acabado de receber aquele poder, aquele revestimento do Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo, levou a palavra, a mensagem. E de 120, aquele grupo se transformou num grupo de aproximadamente 3.120 pessoas. A igreja cresceu muito em um espaço curtíssimo de tempo, pois estavam todos cheios do Espírito Santo de Deus, já experimentando o sobrenatural do reino de Deus, o poder para testemunhar aquilo que é parte do reino de Deus já dentro das pessoas. E Paulo depois explica na sua carta aos Coríntios que nós somos o templo, a morada, o tabernáculo do Espírito Santo. A Bíblia também usa a palavra vaso. Vaso no sentido de recipiente, aquilo que algo você pode guardar algo dentro, o copo, né, que você pode colocar dentro algo. Então este corpo de carne se torna, quando recebemos o Espírito Santo, se torna a casa, o templo, a morada, o santuário do Espírito Santo de Deus. Você não sabe?
que você é a casa do Espírito Santo de Deus? Você não ouviu ainda que nós não somos de nós mesmos, mas temos um dono, pertencemos a Deus? Nosso corpo pertence a Deus. Então, aqui nesse instante, esses vasos, essa morada, essa casa, estava cheia, transbordando. Naquele momento, aquelas pessoas estavam transbordantes do poder, que era o poder para testemunhar, o poder para ter a capacitação para viver como cidadão do reino de Deus. Então, a nossa pátria é o céu. Somos cidadãos do reino de Deus. A grande pergunta é: nós queremos ser abençoados apenas ou queremos ser uma bênção? Todos querem a bênção de Deus, mas nós queremos ser bênção, ser usados por Deus, ser instrumentos de Deus para testemunhar sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos ser morada do Senhor Jesus Cristo através do seu Espírito Santo. Nós queremos ser usados por Ele com dons para profetizar, para pregar, para ensinar, para curar, para falar uma palavra de conhecimento. Nós queremos ser o instrumento de Deus. Fique pensando nessas coisas. Queremos ser servos do Senhor Jesus, participante, manifestando o reino de Deus como indivíduos do reino de Deus. Você e eu somos a Bíblia que as pessoas leem através da nossa vida, através do nosso comportamento. As pessoas podem ver a manifestação do reino de Deus. Então, quando Pedro ali se deixa ser usado pelo reino de Deus, pelo Espírito Santo, naquele instante se forma então uma igreja muito maior, que, como nós falamos, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, então, ali apta, com poder, com munição, com habilitação para testemunhar em Samaria, Judéia, até os confins da terra, porque o Senhor ordenou: vocês vão ser minhas testemunhas. Então, tudo isso ali causou uma mudança tremenda, né, no estilo de vida, no lifestyle daquelas pessoas, no modus operandi, no jeito de agir. E aqui diz que todos os que creram, eles ficaram unidos. Unidos estavam aguardando a promessa do Espírito Santo. Receberam a promessa que se cumpriu. Deus Pai cumpriu a sua promessa, como sempre cumpre. Deus cumpre as suas promessas, todas as suas promessas. E unidos, depois que receberam o Espírito Santo, continuaram, só que aumentou o número de pessoas. Bastante, né? Aumentou bastante. E ali diz que eles repartiam as suas coisas, né? Seus objetos, seus bens materiais. Todos tinham tudo em comum, ninguém tinha falta das coisas. O que mais, essa mudança, né, em vida em sociedade, essa pregação ali de Pedro após a descida do Espírito Santo transformou a vida deles. Eles começaram a ir ao templo, né? Diz aqui que eles iam ao templo, versículo 46, perseverando de comum acordo, quer dizer, eles estavam em concordância, todo mundo concordando um com o outro,
indo à igreja que diz, eles comiam, fala sendo do seu hábito alimentar, comiam com alegria e simplicidade de coração. Então, a alegria tomou conta deles ali. E aqui diz o versículo 47 que eles louvavam a Deus, contando com o favor de todo o povo. Quer dizer, o pessoal ali em redor, o povo, todo mundo colaborando com eles, sendo bonzinho com eles, ajudando, né? Estando ali. E aqui diz ainda que essa igreja aumentou, né? Que o Senhor ia acrescentando a cada dia os que haviam de ser salvos. Então se tornou ali o céu na terra. Ninguém mais queria sair dali. Tava tudo muito maravilhoso, muito bom. E ali as pessoas alegres, as pessoas tendo as suas necessidades supridas, se preocupando com o bem-estar uns dos outros, com paz no coração, com os dons do Espírito Santo, em unidade. Eu quero falar aqui sobre a unidade que está profetizado também no Salmo 133. Inei matov manaim shevet yahim gam yahad. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso. O que é o óleo precioso na palavra? O Espírito Santo. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, vai até a orla dos seus vestidos. A orla, aquelas franjas, do que significa os mandamentos do Senhor? A palavra de Deus que rege a nossa vida, a cultura do reino de Deus, os princípios, os mandamentos, as opiniões de Deus à frente, em prioridade, mediante qualquer opinião, qualquer princípio, qualquer cultura. Em primeiro lugar, o reino de Deus. E aí, diz o Salmo 133, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, na unidade, existe esse segredo aqui, fala que estavam concordando uns com os outros. Estavam juntos, perseverando na oração. O que você vê aqui? Unidade, oração, acordo, concordância, um se preocupando com o outro, um dando do que é seu também para ajudar a suprir a necessidade do outro, louvando a Deus, indo à igreja, né? Buscando a Deus no templo, orando, perseverando. O que é perseverar? É não desistir, mesmo que haja problemas contrários, obstáculos, ocorrências desfavoráveis. Eles buscavam em Deus a solução sem desistir, perseverantes, obedientes à palavra de Deus. Que bom, que suave é que os irmãos vivam em união. E assim, queridos, na semana que vem, nós vamos continuar vendo como funcionou essa igreja primitiva, esses primeiros cristãos que a Bíblia chama, e como é que foi que você vai ver aqui um novo Pedro, um Pedro que antes medroso se escondia, agora testemunhando sem medo algum. A igreja de Cristo em ação, o corpo de Cristo em movimento, a noiva de Cristo, o mistério, como eu disse, o mistério oculto, como diz a palavra de Deus, né? Oculto durante tanto tempo, agora revelado. A eclésia, a congregação, o ajuntamento de pessoas
salvas, a igreja organismo, salvas em Cristo Jesus, que creram, que foram batizadas nas águas, que foram batizadas no Espírito Santo e que perseveraram unidos. Até a semana que vem para o capítulo 3, que também é sensacional. Já vai lendo, já vai meditando e se preparando, tá bom? Pense nessas coisas. Deus te abençoe. Te amo em Cristo Jesus. Que você e eu possamos ser essa igreja viva, carta viva do Senhor Jesus para o mundo livre. Vai viver a vida do reino, a cultura do reino de Deus. Deus te abençoe. Da paz.